E aí pessoal, eu sou o grande mestre Krikor Mekhtarian, estou aqui para mais um vídeo premium para o chess.com em português. Vamos continuar nosso treino tático hoje, assim como no primeiro vídeo, mas com um novo tema. O tema é: a melhor defesa é o ataque. Teremos de novo 3 posições, vocês podem dar um pause para resolver o exercício, quando eu falar que é hora, ou vocês podem seguir diretamente o vídeo para simplesmente ouvir a resposta e aprender o tema. Então a ideia hoje é a gente se preocupar um pouco menos com a defesa e mais no ataque, no contra-ataque, em situações que você tem um lance defensivo para fazer. Como eu já falei antes, os exercícios têm níveis variados, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis. Essa posição é uma partida minha de 2015. Estou jogando de pretas contra o mestre internacional argentino Facundo Quiroga. Eu gosto muito desse exemplo e de outros que eu seleciono, que eu costumo colocar na minha lista quando o jogador em questão erra, e aqui eu errei, deixei passar uma chance boa para as pretas. Então vamos lá, como vocês sabem, jogam as pretas, tente encontrar o melhor lance, dá um pause, e daqui 5 segundos eu volto com a resposta. Beleza então, espero que você tenha dado um pause, pensado o seu tempo aí, de acordo com o que você julga ideal para você. Então a posição aqui a gente tem 5 contra 5 peões, material igual, porém os dois reis estão numa situação não tão ideal no momento. Eu joguei o lance defensivo torre C7 nessa posição. Por quê? Eu defendo o ponto de E7, de um eventual ataque aqui, e libero meu bispo para poder ir para H3, por exemplo, ou para D5, eventualmente, né? Mesmo que o peão estaria caindo de qualquer maneira, não estaria caindo com a dama, pelo menos. Mas aqui eu foquei muito na defesa, pensei no torre C7 e nem considerei a ideia do ataque aqui. Ou seja, o lance correto é bispo H3. Que de certa maneira também encaixa no nosso vídeo anterior, de lances inesperados. Porque você não está preparado para entregar o peão de E7 com cheque. Dama por E7 cheque, parece que as brancas ganham, mas depois de rei G8, um olhar um pouquinho mais cuidadoso repara que as pretas estão ameaçando o mate em G2 e também ameaçando o bispo em C5. Ou seja, no caso de F3, por exemplo, defendendo o mate, eu tenho simplesmente dama por C5 cheque ganhando uma peça, entrando no final com um bispo a mais. Então lembre-se, a melhor defesa é o ataque. Você sempre tem que considerar esse tipo de lance, bispo H3. Eu nem considerei. Muitas vezes esse lance vai ser ruim, porque eu entrego o peão de E7 com cheque. Mas você tem que considerar, porque se você vê bispo H3 e você sente que depois de dama E7 você não está levando mate, você fala, peraí, eu também tenho um ataque bem forte aqui contra o rei branco. E as brancas não têm defesa aqui mais, né? No caso de dama E4, opa, desculpa. No caso de dama E4, tentando trocar as damas, bom, eu posso trocar as damas e depois capturar o bispo em C5 ganhando uma peça. Um final completamente ganho. Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Isso aqui não é uma partida, na verdade, mas é uma análise de uma preparação minha muito antiga, na Siciliana Dragão. Vocês podem ver pela estrutura que lembra uma dragão, e de fato é uma Siciliana Dragão. Uma posição de muito ataque, para os dois lados, roques opostos, rei branco na ala da dama, rei preto na ala do rei. Então vamos lá, jogam as brancas, hora de dar aquele pause e pensar uns minutinhos para encontrar a melhor sequência para as brancas. Beleza, então, tô de volta. Esqueci de comentar apenas que as pretas acabaram de capturar uma peça em C3, embora seja meio óbvio isso, né? Porque as pretas têm uma peça a mais, né? Quando eu peço para vocês darem um pause, é para vocês analisarem também o material antes de mais nada. A primeira coisa é olhar o material e começar a olhar as ameaças mais diretas. As pretas acabaram de capturar um cavalo em C3, que geralmente é uma peça que fica aqui na siciliana. Torre por C3 e agora é o lance das brancas. Espero que vocês já tenham pensado. De qualquer maneira, eu vou seguir aqui com a resposta. Se as brancas jogam bispo por C3, capturando a torre, que é o lance mais lógico, as pretas sacrificam mais uma qualidade com torre por C3. E no caso de B por C3 agora, as pretas têm o destruidor, cavalo por E4, ou dama por A3 cheque primeiro, que também serve. O rei branco está muito exposto. No caso de rei B1, as brancas levam mate em poucos lances, com bispo A2 cheque no mínimo. E no caso de rei D2, cavalo por E4 cheque,
já garante o ganho da dama das brancas, além de um ataque devastador aqui, as pretas vão ganhar com facilidade. Então bispo por C3 não é uma opção. Ainda assim, é a reação típica que a gente tem, né? Capturar uma peça nossa, opa, vamos recapturar na hora, né? Mas não, lembre-se, o melhor ataque, a melhor defesa nem sempre é um lance defensivo, mas sim um ataque. Então bispo D7 é o lance aqui um pouco escondido. Qual que é a ideia? Eu estou capturando a dama das pretas aqui e estou ganhando o bispo com cheque em E6. Isso aqui, na verdade, quase todos os exercícios táticos, eles não se encaixam apenas em um tema, né? Aqui também se encaixa o lance intermediário, o ataque descoberto também, e o lance inesperado de certa maneira. Você entrega o bispo na cara do bispo adversário do cavalo. Mas no caso da captura cavalo por D7, né, ou bispo D7, as brancas ganham a dama com dama por A5. As pretas podem jogar a torre por C2, que parece bom, porque essa torre já ganhou uma peça, e depois toma o peão do C2 com cheque, mas após rei B1, as pretas têm problemas sérios. Porque no caso de dama por G5 trocando as damas, a gente faz o importantíssimo lance intermediário, bispo por E6, cheque. Rei H8, por exemplo, rei F8 não muda muito, F por G5, a gente recupera o material. No momento estamos iguais de peões, só que as brancas atacam o cavalo em F6 e a torre em C8. Além de algumas ideias de torre por H7 cheque e torre H1 mate depois, se o rei sair de mau jeito aqui. Mas depois de cavalo G4, por exemplo, no mínimo do mínimo, o branco pode... Bom, tá ganhando uma peça em G4, na verdade, né? Nem posso tomar em G4. No caso de cavalo E8, por exemplo, além das ideias de torre por H7 que dá mate em poucas jogadas, no mínimo eu tomo o bispo e tomo a torre. Mas torre H7 vai ter um ataque de mate para as brancas com certeza. Então bispo D7 é o lance aqui que resolve, né? Em vez de você fazer um lance defensivo, recapturar uma peça, você vai para o ataque porque você tem um lance intermediário muito forte aqui. E não tem como a dama sair do contato da dama branca e também defender o bispo de E6. Né? Esse bispo D7, como eu já falei, as brancas ganham a dama, torre C2 cheque, rei B1. As brancas têm uma vitória bem simples aqui, com dama a mais. É dama por 2 peças ainda, mas o rei preto segue bem exposto. Beleza, vamos para o último exemplo então. Aqui uma partida minha, de 2015. Estou de pretas contra o mestre nacional Leonardo Bispo. Ele acabou de jogar cavalo por D5. Ele capturou um cavalo meu aqui em D5. Naturalmente eu vou ter que recapturar esse cavalo, né, de bispo ou de dama. Bom, jogam as pretas então. Hora de dar aquele pause. Volto daqui 5 segundos com a resposta e as explicações. Beleza, então, acho que deu tempo de dar o pause, pensar uns minutinhos. Como eu já falei, tem exercícios de vários níveis. Esse aqui é um pouco mais difícil, porque ele não é tão direto. Lembre-se que nem todos os exercícios que eu mostrar aqui vai ser assim, tão branco e preto, tipo, jogam as brancas e ganham, ponto final. Não, são posições de partidas reais que eu tenho que tomar a melhor decisão. Aqui, o lance que chama a atenção é dama por D5, claro, porque eu ataco o bispo aqui em G5, tô ameaçando tomar em D4, e tô questionando que o rei branco tá no centro, né? Então, no mínimo, assim que o bispo sair, eu tomo o peão em D4. Porém, as brancas têm cavalo B6 duplo, atacando a dama e atacando a torre de A8. Então, você pode pensar, se você parar em análise, você vai pensar, pô, melhor não perder a torre em A8, né? Eu vou jogar bispo D5. Parece que o preto está bem, porque o branco segue sem desenvolver. Eu tô ameaçando um peão de D4. Mas aí as brancas têm tempo para tomar em C5. Segue um jogo bem confuso, mas as brancas não estão mal aqui. Eu vou jogar a torre D1 no próximo lance e você tem até uns problemas na coluna D com esse bispo na cara da dama. Né? Se eu jogar roque, por exemplo, torre D1 parece bem desagradável. Então o bispo D5 não agrada tanto, né? Então aqui essa posição é muito confusa, tá? Essa posição eu tenho muitas análises ainda para mostrar, o que não vai ser o caso hoje. Mas, de novo, eu não quero fazer um lance defensivo aqui, no caso, evitar o cavalo B6. Eu tenho que considerar se esse lance cavalo B6 é realmente tão grave assim. Essa posição eu já mostrei para muitos alunos meus, e muitos deles, jogadores bons, têm a mania de evitar esse duplo, porque estão vendo o cavalo B6, opa, perdi a torre, esquece. Né? Mas aqui as pretas jogam dama por G5, cavalo por A8, e agora as brancas estão ameaçando o cavalo C7 cheque. Né? Eu gostaria de tomar esse peão, mas aí cavalo C7 é bem desagradável. Então as brancas jogam roque. Essa posição tem muita análise ainda, a partida foi muito difícil inclusive.
mas a vantagem das pretas é gigantesca, porque eu estou ameaçando o cavalo aqui, para ficar com 2 peças por uma, materialmente já estaria bem melhor. As brancas devem jogar cavalo C7, né? Ele jogou H4 comigo, que é um lance intermediário, não muda muito. Cavalo C7, e aqui as pretas têm muitas opções agradáveis, como por exemplo tomar em D4, permitindo a captura em E6 para tentar abrir o rei branco, ou até bispo D7, mantendo o bispo, deixando o cavalo esquisito em C7 e ameaçando abrir com tudo o centro com C para o D4. É uma posição bem confusa, não vem nem um pouco ao caso do vídeo de agora, mas eu queria mostrar que a gente não tem que se preocupar tanto com a defesa, né? Ah não, vou evitar isso aqui, né? Eu ouço muito isso dos alunos, por isso que eu gosto de mostrar esses exercícios nesses vídeos, porque são exercícios que eu já mostrei para os meus alunos, eu já tive um feedback de muitos deles, eu sei mais ou menos como que as pessoas pensam quando olham esses exercícios que eu estou mostrando para vocês agora. Então esse aqui é um lance muito mais comum, bispo D5, né? Porque você pensa, opa, isso aqui não leva duplo, mas você não aproveita que o rei branco está no centro. Então esse aqui é um lance muito mais ambicioso e muito melhor. Depois de cavalo B6 duplo, eu não posso capturar por causa de dama 8, né? Acho que eu não mencionei isso, mas estava claro. Dama G5, cavalo 8. Esse aqui é um sacrifício de qualidade posicional bem difícil, tá? Mas eu quero que fique mais como o aprendizado da ideia do que o exercício necessariamente, porque pode ser muito difícil esse, porque não é claro como é que o preto recupera a qualidade, né? Mas enfim, a ideia é considerar esse tipo de lance. Isso que eu quero mostrar pra vocês. Muito bem, gente, então estamos encerrando aqui esse segundo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E façam, assim como o primeiro vídeo, deixem nos comentários a opinião de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.